Eu saúdo a todos vocês com a paz do Senhor Jesus Cristo, que vamos aproveitar nesse instante, na sala do banquete. Vocês são bem-vindos nesse nosso espaço AEBD no seu lar. Nós vamos estudar uma lição maravilhosa, a lição número 4, a construção do templo enfrentou oposição. Essa lição traz para nós lições maravilhosas. Além do conhecimento histórico, devemos inserir nas nossas vidas e aproveitarmos o que os nossos irmãos judeus tiveram e venceram, para que isso seja também executado em nossas vidas. O nosso textuário está em Neemias capítulo 4, versículo 6, que diz: assim edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. A nossa verdade prática diz: se confiarmos verdadeiramente em Deus, venceremos todas as resistências do maligno. Então, é nesta firmeza que nós estamos prosseguindo. O objetivo geral dessa lição é mostrar que a nossa confiança em Deus nos faz vencer as resistências do maligno. Então, essa é a confiança que nos fortalece e nos faz vencer. A nossa introdução é maravilhosa, que ela traz grandes ensinamentos acerca da maneira de como nos comportar diante dos desafios nesses últimos dias, onde somos lançados sempre de frente a frente com os nossos mais ferrenhos inimigos. Observe que mesmo depois de 70 anos fora de sua terra, eles foram para o cativeiro, os judeus não esqueceram do que foi ensinado por Moisés durante a sua peregrinação. Eles sabiam que o 7º mês era um mês sagrado. Por quê? Porque logo no seu primeiro dia era realizada a festa das trombetas. No 10º dia, comemorava-se o dia da expiação. Era um dia maravilhoso para os judeus. Era um dia diferente dos demais. Era o dia onde ele acertava as contas espirituais com Deus. E no 15º, a festa dos tabernáculos. Você encontra isso no capítulo 29 do livro de Números. Então, ao retornar à sua terra, mesmo os judeus enfrentando oposições, como já vimos, foi realizado tudo nos mínimos detalhes. Então, restava agora somente iniciar a reedificação do templo, porque já estava tudo pronto, né? Mas eles tinham ciência dos inimigos que estavam ao seu redor. Eles sabiam que era difícil. Depois de concluir a construção do altar, os judeus lançaram os fundamentos do templo, mesmo sabendo que estavam rodeados de inimigos. Por isso que o nosso primeiro tópico diz aqui que os alicerces do templo são lançados. Era o sonho, era a esperança. Então, o objetivo deste tópico é mostrar como se deu o lançamento dos alicerces do templo. E o comentarista ele faz um resumo de toda a organização. Agora, com todo o material à disposição e o aval do rei, o povo estava animadíssimo. Parecia que não tinha nada assim para impedir. E eles prosseguiram. Então, o primeiro subtópico deste tópico diz assim: o lançamento dos alicerces foi celebrado com solenidade. Não significava para eles
uma simples construção ou uma simples comemoração. Era o lugar de adoração a Deus. Era o lugar onde eles sabiam que tinha que começar com reverência. Todos, a começar pelos sacerdotes, os levitas, estavam bem vestidos dentro das suas características, porque eles estavam cuidando das coisas de Deus. Infelizmente, hoje se vê pessoas que querem fazer a obra de Deus se comportando de qualquer maneira, se vestindo de qualquer maneira, de qualquer modo. É falta de amor, temor e conhecimento da palavra de Deus. E quando são questionados, justificam-se que a sua postura, eles dizem que a igreja não é passarela de modas. Lógico que não. Não é passarela de moda. Não quer dizer que se você se veste de acordo com o seu ofício, você não está fazendo desfile de moda. Mas também eles deviam saber que a igreja não é um local qualquer que se possa portar de qualquer jeito, ou de modo relaxado ou escandaloso. Tem que haver decência, tem que haver conhecimento, tem que haver temor, tem que haver tremor diante das coisas de Deus. Então veja que ao assistir o lançamento dos alicerces, a multidão estava ali, se comoveu, eles cantavam, eles choravam, que de longe ouvia, quem passava ou quem parava, ouviam a sua voz. Era um momento ímpar para o povo judeu. Ele estava de volta à sua terra, estava se cumprindo a promessa de Deus. E quantas vezes nós passamos a semana toda, está terminando esta pandemia para a glória do Senhor, não sei até quando, mas eu creio que está terminando. E vamos ver o comportamento de muitos que vão retornar aos seus templos, às suas igrejas, às suas denominações. Precisamos voltar com amor, com tremor. Não vamos bater no peito e dizer, não, a igreja fechou, mas a igreja sou eu. Não, não. Isso é desculpa amarela de quem não tem compromisso com a obra de Deus. Com todo respeito àqueles que dizem, nós somos igreja sim, mas Deus deixou as igrejas locais, embora que nós não estamos fazendo conforme Ele falou, mas as igrejas locais, templos, são locais aonde se reúne para celebrar louvor e adoração ao Senhor. Então não vamos tapar o sol com a peneira. Então o segundo subtópico do primeiro tópico diz assim, a reedificação do templo. Então presta atenção que o comentarista ele traz à memória o despertamento que o rei Ciro teve. Todo mundo já sabe, nós lembramos, quando ele descobriu que o seu nome dele foi citado. E o comentarista fala que, semelhantemente, o Brasil foi despertado em 1911 com o avivamento pentecostal, com o ornamento da doutrina da igreja, onde cada cristão representa, ou seja, é o templo do Espírito Santo. Só quem não entende isso é o homem natural, porque o homem espiritual compreende, mas o homem natural ele bate cabeça, mesmo com tantas letras. Por isso eu digo, um evangelho sem a unção do Espírito Santo não passa de uma crônica qualquer. O evangelho é boas novas de salvação, mas para que ele seja aplicado na sua conformidade, dependemos exclusivamente da unção do Espírito Santo sobre nossas vidas. Aqui não é uma aula de matemática, de geografia, de português e de outra matéria secular. Não. Aqui é a viva e eficaz palavra de Deus. E nós não podemos equiparar apenas a uma história do passado, porque ela reflete no presente devido ao comportamento de muitas e muitas pessoas. Então só o Espírito Santo, meus queridos, ele faz que possamos entender que foi Jesus e não outro que edificou a sua igreja. Só ele é quem faz, que coloca na nossa mente, não foi ele que edificou. Alguém pode deixar de ser a igreja de Deus. Alguém pode, mas a igreja continua inabalável. Por isso Paulo disse aos Efésios que a igreja de Deus é um mistério. E ninguém entende
com os olhos carnais. Só há reverência na igreja se houver reverência por ela. Tem pessoas que entram na igreja, se comportam irreverentemente nos cultos. Por quê? Está lendo a leitura oficial, entram como que entrasse numa casa, numa lanchonete, num restaurante secular, não. Não, de jeito nenhum. Quando o sábio disse, guarda o teu pé, é a postura. Guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. Alguém já entra conversando, entra de celular ligado, já entra atrapalhando o culto. Se você chegou atrasado no culto, você entra de uma forma que não chame a atenção. Se você chegar na porta da igreja e estiver lendo a leitura oficial, espere que ela seja ministrada, lida. É a palavra de Deus que está sendo falada neste momento. E diante dela treme os céus e a terra, porque ela é o próprio Deus. E Jesus Cristo é o Logos, o Verbo. E precisamos ter muita e muita reverência pela palavra de Deus. Porque aqueles que não têm reverência pela palavra de Deus, não têm reverência pela igreja de Deus. Entra de qualquer jeito. Senta nos púlpitos de perna cruzada como se estivesse no banco de praça. Você vê isso? Se é para falar, vamos falar a verdade. Ali é um banco de praça não, ali é um lugar de homens de Deus escolhidos, chamados, separados para conduzir esta obra. Então, como disse o grande historiador, o Berger, ele diz que a igreja não é uma galeria para exibição de cristãos eminentes, mas é uma escola para a educação dos incultos, é uma creche para cuidar dos débeis e um hospital para a recuperação dos enfermos espirituais. E Paulo ainda disse, acima de tudo, a igreja é a coluna e firmeza da verdade, que é a igreja de Deus vivo, e nós fazemos parte desta igreja. Cada membro reunidos representamos a igreja de Cristo. E por isso que o mundo hoje está sofrendo horrores, porque a igreja não está cumprindo o seu papel. O Espírito Santo quer adestrar a igreja porque ela é um instrumento de ação de Deus na terra a ser usado. E eu posso até perguntar, onde está esse instrumento? Cadê o sonido afinado desse instrumento que possa atrair o mundo para Cristo? Estamos vivendo num mundo relativista, o mundo atraindo as denominações. Alguém fala muito de despertamento, e o coronavírus veio como despertamento. Então é hora de rever os nossos conceitos. O mundo está morrendo e vamos ser cobrados por isso. Então a reverência tem que continuar de nós. O segundo tópico diz aqui que os samaritanos opõem-se à construção do templo. O objetivo é saber que os samaritanos se opuseram à construção do templo. E o primeiro subtópico desse segundo tópico diz que entre os moradores da terra estavam os samaritanos. Então, durante os 70 anos de cativeiro, a terra foi ocupada pelos samaritanos e outros grupos vizinhos. Samaria era a capital do Reino do Norte. Ela foi levada para o cativeiro no ano 622, por aí, pela Assíria, e o local foi povoado com a mistura de gentes pagãs. Então, mesmo aquele povo que fazia parte da tribo do norte, tendo conhecimento do Deus de Israel, eles não temiam, eles tinham medo. Não vamos confundir temor com medo. Eles não temiam. Quem teme a Deus não lhe desagrada. Eles tinham medo. Eles sabiam que Deus era o Deus verdadeiro, como muitos hoje sabem, mas preferem continuar cultuando a outros deuses estranhos. Então é claro que não ficaram nada satisfeitos com o retorno dos judeus para suas terras. Não ficaram, de jeito nenhum. Quando viram os judeus retornando, eles tinham ocupado. O rei da Síria repovoou aquele povo, fez aquela mistura
E agora as coisas se complicavam cada vez mais. O segundo subtópico desse segundo tópico diz que os samaritanos tentam frustrar a construção do templo. Desde o retorno dos judeus à sua terra, os inimigos tentaram boicotar o projeto da construção. Aí como? Como é que se boicota? Fingindo-se fiéis à mesma causa. São aqueles que estão dentro, junto com você, cantando os hinos da harpa, indo para a escola dominical, fazendo parte do ministério e até de alto escalão, e corrompendo com palavras de sustileza, tentando desviar o povo da verdade, dizendo que está na mesma causa, mas é um divisor dentro da obra de Deus. E precisamos ter a postura de Neemias, porque os inimigos da obra, ele resiste ao homem, enfrenta o homem, mas quando o homem passa essa responsabilidade para Deus, eles não resistem e eles fogem diante das suas próprias incompetências, irreverência e postura cristã. Então, o boicote não prevaleceu porque Neemias levou o povo a fazer o quê? A orar. É o nosso pãozinho diário da segunda-feira. A trabalhar, o outro pãozinho diário da terça. A manter-se vigilante, foi outro da quarta. Exercer bravura, foi o da quinta-feira. E ter precaução, o pãozinho da sexta. E hoje o sábado, e a união que por fim venceu a resistência dos inimigos. Foi um ajuntamento de, vamos dizer assim, de ações. E agora a trama falhou. Infelizmente os inimigos não desistem. Quando eles tentam desequilibrar o povo de Deus, de desnortear com as suas façanhas heréticas, trazendo os conceitos heréticos, porque eu volto aqui a abrir e digo a vocês, e abro um parênteses aqui para vocês. Eu abro um parênteses, que isso é muito importante. Muitas e muitas vezes, a gente olha assim, e às vezes a pessoa não quer entender as coisas de Deus. Então, eles começam a semear contendas, a semear heresias no meio do povo, para que o povo perca o foco. Então, o boicote não prevaleceu, o povo de Deus manteve-se vigilante, trabalhando e orando, e eles também não desistem facilmente. Quando eles não conseguem tirar a atenção do povo com as heresias, aí ele toma atitude como tomaram os Sanbalates, os Tobias. Eles Sanbalate e Tobias, porque hoje são eles partem em direção ao líder, como acontece nos dias atuais. Quando não conseguem confundir os irmãos dentro da igreja, fingindo-se de obreiro, eles partem em direção ao líder, procurando difamar, investigando a vida do pastor, investigando as famílias que estão ligadas ao ministério, e com o objetivo de se autopromover. Foi assim que eles fizeram com os líderes do povo judeu e não deu certo. Aí o que foi que eles fizeram? Quando eles tramaram tudo, que não deu certo, o povo mantinha firme, aí ele agora partiu para cima da liderança. Tenta desestabilizar o povo dentro da igreja, não consegue, aí começa agora a falar mal do seu pastor onde chega. Você sabe, você conhece de onde ele veio, como ele é assim, e começa a especular. Foi o que eles fizeram, não conseguiram escrever uma carta mentirosa ao rei persa, acusando os judeus de estarem construindo uma fortaleza em vez de um muro. Então esse tipo de comportamento representa um princípio constante através dos séculos. E é constante.
Então eles querem ver a obra parar. Quando a obra de Deus está progredindo, o inimigo sempre move opositores, utilizando a acusação como a arma. Nos dias atuais, a arma usada pelos inimigos da cruz de Cristo é para pôr em descrédito o líder da igreja, fazendo promessas lisonjeiras para auto se promover. Você é uma excelente pessoa. Deus tem falado que você vai ser uma coluna na igreja. Você vai ser uma coluna na igreja. Deus vai te levantar uma coluna na igreja. E o desvalido da graça nem está presente na igreja e tira o povo da igreja. E faz reuniões secretas em forma de culto, traindo a Deus, a liderança da igreja, o povo e a si mesmo. E pagam caro com isso. Caríssimo. Enquanto não houver perdão e retratação, pese na balança de Deus. Porque Deus é longânimo. Deus ele não faz na hora que a gente pensa. Ele dá tempo. Vá. Vou dar tempo a você. Aí não se arrependeu, meu filho? Ele diz, agora eu vou ajuste conta. Você não tentou contra o homem, você tentou contra o meu povo. Esta igreja, quem tenta manchar as vestes desta noiva, o noivo, ele age, tá? Contra. E quando ele age, sai da frente, porque ele é o Todo-Poderoso. Então, esse cuidado que nós devemos ter. Então, por causa desta carta mentirosa, esta falação mentirosa, a reconstrução do templo foi paralisada durante 16 anos. Quantas obras foram paralisadas? Quantos projetos que saíram da direção da igreja para alcançar os povos foram desvirtuados pelos Sanbalates e os Tobias, que diziam que estavam em prol da causa, mas eram infiéis. E tantos que são infiéis, que são irreconciliáveis, covardes, sem Deus. Então, o rei que recebeu a carta não tinha outro, não era o primeiro, era o outro. Ele não tinha o conhecimento do que aconteceu com o rei Ciro e automaticamente mandou parar a obra. Mas os inimigos não tiveram êxito porque esta obra não pode parar. Deus é fiel com aqueles que são fiéis. Por fim, o templo foi construído para a glória do nome santo do Senhor Jesus. O nosso terceiro tópico diz assim: como se explica a falta de resistência dos judeus? Aí o primeiro subtópico diz assim: o judeu deveria ter ido ao rei da Pérsia para segurar a construção. Não é isso? Por quê? Ele deveria ter ido ao rei da Pérsia? Porque a ordem não foi apenas do rei da Pérsia. A ordem foi de Deus. É uma ordem superior. Não pode desfazer da ordem inferior. Então eu creio que eles não deviam ir ao rei da Pérsia. 2, o judeu deveria ter recorrido a Deus. Aí está certo. Está certo. Primeiro recorrer a Deus, porque toda a história do povo de Deus, quem resolveu foi Deus. Então veja aqui, nos dias do rei Ezequias, quando a Síria cercou Judá e para destruir, o rei recorreu a quem? A aliados? Não, a Deus. E Deus mandou um anjo, é um anjo, tá? E matou 185 mil. Só um anjo naquela noite. Nos dias do rei Josafá, a mesma coisa, estava encurralado. Josafá não pediu ajuda a Acabe, que era o rei do norte, não. Ele disse para Deus: Senhor, não há força em nós. E Deus veio e confundiu, e os levitas cantaram louvores, e o povo foi desbaratado diante da ação e intervenção de Deus. Então o terceiro subtópico diz assim: o motivo da falta de resistência dos judeus era de ordem espiritual. Não era bélico, não era filosófico, não era político, era espiritual. Diz aqui que Zorobabel, chefe político do povo judeu, até então tinha confiado em sua própria força. É uma loucura o homem confiar na sua própria força, no meu conhecimento.
Por isso que eu não me envergonho de me sentar na sala dos adolescentes ou das crianças, ou de seja quem quer que for que pregue a palavra que ensine para aprender. Isso não me apequena, não, porque eu sou um eterno aluno. Então, o Josué, o sumo sacerdote e líder religioso do povo, estava com suas vestes manchadas. De que estava manchado? Pecado. E quantos líderes não estão aí manchados? Líderes que você confia, líderes que você deposita uma confiança para ele fazer uma obra na casa de Deus e ele desvirtua o povo, pregando, ao invés de pregar doutrina sacrossanta, eles pegam doutrinas heréticas e ainda querem impor como legalidade e regra de fé na igreja. São os Tobias, são os Sambalates, eles precisam ser enfrentados pela palavra do Senhor. Então, o quarto subtópico diz assim, o quarto tópico, melhor dizendo, a reação dos samaritanos quando os judeus cessaram a obra. Aí vem a tristeza dos judeus. Mas eles não disseram o que Deus mandou, eles não falaram aqui, eles não fizeram aquela festança, eles não tocaram, botaram banda de música, eles não tinham programas dizendo que não tinha barreira, que você venha, que você é curado, e não acontece hoje, mesmo jeito. E quem vai escarnecer o povo de Deus são os Tobias. Quem mais tem escarnecido a igreja de Cristo, as denominações nas redes sociais, são os Tobias, são aqueles que dizem serem cristãos. E fica dizendo, cadê agora? Cadê a unção disso? Se o infeliz está pior, porque é um herético, desvalido, desqualificado. Mas entendemos uma coisa, diz aqui no final desse subtópico aqui, quando os dizem assim, onde estava o seu Deus? Quando recorremos, meus irmãos, às nossas, vamos assim, diretrizes, como nós recorremos vamos dizer assim, às superioridades terrestres, esquecemos da celestial. Às vezes nós procuramos a cidadania nossa, terrestre, é o meu direito. É o meu direito. Não. Eu nunca vi dizer que peregrino tem direito, mas nós, quando recorremos à celestial, disse o salmista, quem é o homem para que Deus olhe para ele na terra, para que Deus se levante? Quem somos nós? Mas somos o povo de Deus. E quando essa igreja ora, temos um exemplo na Bolívia, eu estava para ir para a Bolívia, uma conferência de missões internacional. E o Evo Morales, ele emplacou, usado por Satanás, uma perseguição às igrejas. Nós fomos impedidos de ir. Mas os irmãos bolivianos não saíram com bandeira na rua, denegrindo a imagem do presidente boliviano, nem depretações por aí afora, nem tampouco manchando a imagem dos líderes do legislativo e judiciário. Sabe o que eles fizeram? Eu tenho um conhecimento vivo. Pastores que moram lá, eles foram orar nas igrejas. A igreja não pode abrir, eles foram para as ruas e oraram nas praças, mas uma oração, não era aquela oração de selfie, não. Quem filmava eles eram os jornais. Sabe o que aconteceu? Não aguentaram 15 dias. Deus mandou do céu resposta. Sacudiu o alicerce da Bolívia e o infeliz do comunista estará exilado no México, mas vai ser preso, porque Deus não brinca e Deus não deixa escarnecer. Quando essa igreja aqui no Brasil, eu não quero tocar em toda denominação, eu quero falar Assembleia de Deus, quando a nossa igreja, Assembleia de Deus, voltar aos princípios, não é do tempo,
não é da cultura, não é dos hábitos seculares, não, mas os princípios de honestidade, sinceridade. Você pode dizer, mas pastor, você está dizendo que nós não somos sinceros hoje? A Assembleia de Deus hoje, se Daniel Igunavingre chegasse aqui, ele morria de infarto. Não é essa a igreja que Deus chamou no dia de Pentecoste. Não é este Pentecoste da mídia que Deus presenteou a igreja do Brasil em 1911. Não é esse Pentecoste que muitos têm banalizado, não. É o Pentecoste que ele move os céus. Move os céus. Mas Deus está dando mais uma oportunidade para nós. Aí vem agora a alegria do samaritano, lógico, eles se alegraram, mas o gozo e a alegria dos inimigos é de pouco tempo. Ele faz a arruaça dele, mas Deus age. Quantas e quantas vezes eu, como pastor, um dia eu cheguei em casa, eu fui pregar, dar um estudo bíblico no sábado, e quando eu vim, um irmão ligou para mim, um obreiro muito sincero, e disse, pastor, eu não quero fazer fofoca, mas eu quero contar para o senhor, porque eu sou obreiro da igreja, se Deus me colocou, porque eu tenho que estar ao seu lado, está acontecendo isso, isso, isso e isso. E aquilo, o sangue humano ferveu, eu parei um carro em casa e disse à minha esposa, porque eu converso com ela, mulher de respeito, de vergonha, não é fofoqueira. Eu contei para ela, compartilhei, disse, olha, eu vou em tal lugar para fazer isso, assim, 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 conversar com fulano, assim, 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 porque está acontecendo isso. E ela disse, tá bom, meu filho. Fui tomar um banho, quando eu estava tomando um banho, que levantei a cabeça assim no chuveiro, eu ouvi Deus dizer para mim assim, você vai? Eu disse, vou, Senhor. Ele disse, você não quer que eu vá? Não. Eu disse, irmão, isso é demais. Para um homem. Eu baixei a cabeça e disse, vá, Senhor. E o Senhor foi e resolveu de uma forma brilhante que não deixou culpado. Esse é o Deus que nós cremos. Esse é o Deus que Daniel Igunavingre nos ensinou. Essa é a ação do Espírito Santo que os grandes homens de Deus ensinaram. E por isso eu glorifico a Deus pela vida de muitos e muitos pastores conservadores desta doutrina santa e gloriosa, doutrina do Pentecostes. Mas a alegria dos inimigos é pouco. Aí veio o desânimo do judeu, disse aqui que eles tinham voltado do cativeiro para construir o templo, eles foram humilhados, mas passado algum tempo, incomodados com a situação, aí diz aqui que não lutaram pela construção do templo, deixaram dominar pelo desânimo, é isso, gente? Largar isso para lá, não. O desânimo é uma das armas mais eficazes usada por Satanás. Um grande missionário, ele escreveu que ele teve, era uma lenda, né? Não é uma verdade, era uma lenda que ele contava como lenda, que Satanás colocou todas as ferramentas para vender, mas deixou uma embrulhada lá. Ele disse, mas aquela ali é o quê? Ele disse, aquela ali é o desânimo. É a mais eficaz e essa aí eu não vendo. Essa aí é o que eu uso para deter o ânimo de muitas pessoas que são animadas demais contra mim. Então, quando o desânimo bater em você, e quando o desânimo bate, primeiramente você passa a desacreditar no seu líder. Então, quando isso acontecer, clame pelo sangue de Jesus. Clame pelo sangue de Jesus. Hoje eu estou com 67 anos com saúde, porque eu sempre respeitei os meus líderes. Não bajulei. Líder não precisa ser bajulado, líder precisa ser respeitado, honrado. Eu sempre respeitei e honrei. Eu tinha o maior prazer, a maior alegria de conduzir os materiais dos meus pastores, professores que me ensinaram nas raras oportunidades. Fiz isso muitas e muitas vezes e não me arrependo, não é bajular. Então o desânimo diz aqui que
Lutemos contra o desânimo em nome de Jesus. A letra A diz que alguns conformaram-se pensando que talvez ainda não era a vontade de Deus. Talvez Deus não está querendo, não. Não é isso? Vai para o culto hoje, não estou afim não, porque Deus me fez sentir que não ia. É o Deus das trevas, hein? É o Deus das trevas. A letra B diz: outros aproveitaram a interrupção da obra para dedicar-se às suas próprias necessidades, às suas próprias casas. A Ageu falou isso. Às vezes a gente tem uma... Irmãos, não é demagogia, não. Meu pai chamava-se Virgílio, hoje está na glória. Eu aprendi a ser um obreiro com meu pai, com o saudoso pastor Severino Ludovico de Andrade, da Assembleia de Deus de Santa Rita, na Paraíba, próxima a João Pessoa, que hoje é pastoreada pelo querido e ilustre pastor, homem de Deus. Eu tive o privilégio de conhecer desde a sua infância o pastor Djalma Costa e Silva, casada com a filha do pastor Severino Ludovico, que era minha maestrina do conjunto Mensageiro de Sião, a nossa querida irmã Gilvanete de Andrade Costa e Silva. Dos valores raríssimos. E meu pai plantava, era agricultor e plantava lavoura, o feijão, essas coisas todas que o Nordeste planta. E trabalhava numa usina. E no domingo era o dia que ele tinha para fazer a limpeza, tirar os matinhos, chegar a terra no tronco no pezinho do milho, do feijão, senão ele caía, morria e tal. Podia chover. E naquele domingo minha mãe disse assim, ele preparou no sábado a sua enxada, que é a ferramenta do agricultor, e veio o convite do pastor, dizer, convite não, a convocação, amanhã uma reunião com todos os obreiros na sede. E é mais ou menos 5 a 6 quilômetros de distância da gente morava para lá e não tinha ônibus. E papai acordou de manhã, não tinha água encanada, foi na cacimba, tradicional cacimba, tomou seu banho, voltou, botou seu paletó e tal, e foi de pé. Quando foi saindo, minha mãe perguntou, Virgílio, você não vai limpar o feijão e o milho? Não, ele disse, não. Ele disse, mas Virgílio, manda avisar o pastor, porque senão você vai perder. E eu lembro como fosse hoje, ele olhou para minha mãe e disse, velha, aquele jeito carinhoso que ele chamava ela, velha, eu estou indo fazer a obra de Deus, que eu posso fazer. E esta aqui eu não posso, mas o Deus do céu pode fazer. Mandando chuva amanhã ou não, mas ele pode. Foi embora. Daqui a minutos ouvimos um barulho de alguém batendo uma enxada na frente da nossa casa, que tinha uma rede ferroviária da Refesa, né? Batendo a enxada. E quando minha mãe olhou, era um débil mental que morava perto da nossa casa, camarada com seus 30 anos. E ele entrou e começou a limpar o mato, tirando o mato, deixando só a lavoura. E minha mãe disse assim, Virgílio me enganou. E ele não cortou um pé de lavoura e não limpava nenhum do seu pai. E foi para casa. E quando meu pai chegou, minha mãe falou, eu disse, velho, você me enganou. Eu disse, por quê? Porque o moderno, que ela não deixa mais moderno, veio e limpou tudo ali, você chama um homem daquele. Ele disse, não, velho, porque há um Deus no céu. Então precisamos crer nesse Deus. Por isso que eu digo a você, abre um parêntese agora, se você está passando por um problema difícil na sua vida, está sofrendo perseguição na sua igreja, que tem obreira contra você, se você é pastor, não tema, pega e coloca nos pés de Jesus que ele vai te dar vitória. Eu sou prova disso. Não tem que resolver com as suas mãos, mas quando ele resolve com êxito. Então, por esta razão, diz aqui na letra C, que alguns judeus sinceros estivessem tristes e buscassem a Deus em oração, pedindo solução para o problema. Então, quando as coisas começam a se fechar, se confinar contra nós, devemos recorrer ao Senhor, porque a obra ela só para enquanto a gente não recorre a Deus. Então, se os muros ou a edificação da obra que você está fazendo teve algum impacto, fale ao dono da obra que ele enviará anjos para resolver o problema da sua vida. Isso seja de ordem espiritual, de ordem da saúde, de ordem material, de ordem física, emocional, em todas as áreas.
Se você é um líder de um conjunto, de um grupo musical, de uma escola dominical que é professor, se você é superintendente e está enfrentando barreiras, se preocupa não. Diz só o dono. Mostra para o dono. Aí, Senhor. Está aqui. Está aqui, Jesus. Pronto, só para ele. E ele resolverá todo o problema. Por isso diz aqui, se confiarmos verdadeiramente em Deus, venceremos todas as resistências do maligno. Então a nossa confiança está em Deus. Por isso quem acompanhou o programinha que nós temos, um momento focados na EBD, viu o valor da oração, do trabalho, da vigilância, da bravura, a precaução e a união, aonde Deus consolida toda a vitória. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude, que Deus te dá vitória, porque o Senhor é contigo. O Deus de Neemias, o Deus de Zorobabel, o Deus de Esdras, o Deus de Josué, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, é o mesmo Deus e é o meu e o seu e o nosso Deus. Porque esta igreja não é minha, não é sua, nem é do seu pastor, nem é de líder, de presidente de convenção, não. Jesus disse que a minha igreja, ele usou um pronome pessoal, é dele. Então dirige a igreja do Senhor, não como tendo parte nem herança, como disse o apóstolo Pedro na sua primeira carta, capítulo 5, mas servindo de modelo de oração, de adoração, de prudência, de perseverança, de confiança, de equilíbrio e, acima de tudo, de preservação da santa palavra de Deus. Escola Bíblica Dominical, gerando vidas e formando caráter. Se inscreva neste canal. Passa para o seu vizinho que não é crente, seu amigo. Chega lá e diz, rapaz, eu tenho uma palavra para você. Fala isso. Talvez ele não quer te ouvir, mas diz, eu tenho uma palavra para você, de alguém, de um amigo meu que eu nem conheço. E começa levando esta palavra, porque um dia, meus irmãos, Deus te recompensará. Então se inscreva, deixe o seu like, compartilhe e participe desta obra que não é minha. Um dia eu deixarei esta terra e vocês vão lembrar destes momentos, a EBD em seu lar e focados na EBD da nossa salinha do banquete. Um abraço e que Deus te abençoe em nome de Jesus.